Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de todos no nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a todos uma breve meditação em um capítulo de Salmos. Hoje, dia 23 de janeiro de 2025, vamos meditar nos Salmos de número 23. Eu já lhe peço, acompanhe todo o vídeo, ore conosco após a palavra, não vá dormir sem antes ouvir uma palavra de Deus. Creio que há de trazer conforto e paz ao teu coração, em o nome de Jesus. Convido você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativando o sininho de todas as notificações, dê o seu like, compartilhe o vídeo, e assim você vai estar ajudando este canal que tem como um propósito levar a palavra, uma oração, a fé, chegar ao maior número de pessoas em o nome de Jesus. Estamos evangelizando, estamos divulgando a palavra de Deus, estamos levando a mensagem de Deus aos corações, tá bom? Nos ajude, e eu tenho certeza que Deus ele há de te abençoar também, pelo fato de você ter boas intenções e sempre querer compartilhar algo que é bom, porque vindo da palavra de Deus é maravilhoso. Concorda comigo? Meus irmãos, vamos ao Salmo 23 hoje? No nome de Jesus. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. É o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor. O título desses salmos: o Senhor é o meu pastor. Aí diz assim os salmos, olha, começa, primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor. Aí você vê, ó, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Aí ele continua: nada me faltará. Diferente do que a gente, na maioria das vezes, ouve as pessoas falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não é assim. Está escrito: o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará. Ele continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Glória a Deus. Então, aqui nós entendemos: o Senhor é o nosso pastor. Sendo Ele nosso pastor, nada nos faltará. Por que o texto diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes? Porque o pastor de nossas vidas, o verdadeiro pastor da nossa alma, o nosso Senhor Jesus, jamais irá nos conduzir a um pasto seco, aonde não tem pastagem para que venhamos viver bem. Aqui o pastor é Jesus. A ovelha que Jesus cuida somos nós. Nós somos o rebanho que o pastor Jesus apacenta, que o pastor Jesus cuida. E jamais o pastor, que é Jesus, levará suas ovelhas, que somos nós, a um pasto seco, a um pasto que não tem o alimento necessário para que suas ovelhas vivam bem. Jamais ele vai fazer isso. O pastor, que é Jesus, sempre irá nos conduzir a um pasto verdejante. O pasto verdejante é aonde as ovelhas vivem felizes,
é onde as ovelhas vivem saudáveis. O pasto verdejante, também podemos dizer, simboliza, representa as bênçãos de Deus na nossa vida. Agora, compreenda que Ele, Jesus, é o nosso pastor quando nós também nos colocamos na condição de suas ovelhas. Jesus não é pastor de bodes, de cabritos. Jesus é pastor de ovelhas. E a ovelha, está escrito lá em João capítulo 10, ouve a voz do seu pastor e segue. O seu pastor a conhece e chama ela pelo nome. Então, a gente pode também até interpretar que há uma intimidade pastor-ovelha, ovelha-pastor. Há um relacionamento de proximidade, porque a ovelha conhece pela voz. A Bíblia fala que a ovelha não conhece a voz do estranho, porque ela não tem familiaridade, ela não tem a proximidade, ela não tem intimidade com o estranho. Ela conhece a voz do seu pastor porque ela tem familiaridade, ela tem intimidade, ela conhece o seu pastor. É o que nós chamamos da comunhão com Deus. É o que nós nos referimos a uma vida de um relacionamento com Deus. Porque nós precisamos buscar manter uma vida de relacionamentos com Deus. Não é somente ter relacionamento com Deus, é manter. Porque ter é uma coisa, manter é outra totalmente diferente. E há caso de muitas pessoas que até já tiveram um bom relacionamento com Deus, até já tiveram uma vida de relacionamento com Deus, mas não se mantiveram assim, e se desviaram, e se afastaram, e se corromperam novamente. Como diz o apóstolo Pedro, a porca lavada voltou a se sujar no lamaçal. Quer dizer, estava limpa, se limpou de suas sujeiras, se limpou de suas imundícias, e depois, com um tempo, depois de limpa, voltou a se sujar tudo de novo. E é muito triste a gente ter conhecimento de pessoas que até já foram usadas por Deus e hoje novamente estão lá entregues à embriaguez, entregues novamente ao mundo, totalmente uma vida desviada, separada da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, da vida de oração, da vida de santidade. Então, não é somente a gente ter um relacionamento com Deus, é a gente manter, é a gente se manter numa vida de relacionamento com Deus, onde nestas condições, então, nos colocamos como suas ovelhas, que vão ouvir a sua voz e vão obedecer. Quantas são as pessoas que ouvem a voz do pastor Jesus e não a obedecem? Está escrito lá em João, a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Quantas são as pessoas que ouvem a voz do pastor Jesus e não seguem? E elas ouvem a voz, ou seja, a voz vem e diz, a palavra, né? Está errado. A pregação mostra que ela está errada. Mostra que ela está num caminho, que é um caminho que não tem nada a ver com aquilo que o seu pastor espera dele ou dela. E mesmo assim, aquela pessoa continua trilhando esse caminho que o seu pastor, que é Jesus, não quer que ela trilhe. Porque Jesus é o caminho, correto?
Jesus é o caminho. Então, o que prova que eu sou uma ovelha de Jesus? É quando eu ando num caminho que certamente me conduz a Ele, a sua vontade, demonstrando, está buscando dar ouvidos à sua voz. Então, essa é a ovelha. Ele é o meu pastor, se eu me faço ovelha dele. Se eu não procuro ser ovelha dele, ele não é meu pastor, não. Ele não é meu pastor. E tem muita gente que não se comporta como ovelha e fica dizendo que Jesus é o pastor da vida dela. E não é. Jesus é pastor de ovelha, que obedece, que ouve e segue. Não é pastor de bode, cabrito, não. Você vê, a ovelha ouve a voz, obedece e segue. O bode, o cabrito, não. Ele dá chifrada, ele dá cabeçada, ele dá truncada na pessoa, bate cabeça um com o outro. É complicado. A palavra continua dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que o pastor faz com a sua ovelha. Olha o que Jesus tem para mim e para você como ovelha. Jesus tem para mim e para você como ovelha: repousar em pasto verdejante, não deixar nada nos faltar, levar a gente para junto de água de descanso, refrigerar nossa alma, nos guiar pela vereda da justiça, tudo isso por amor ao seu nome. Então, veja que o pastor Jesus tem sempre o melhor para suas ovelhas, que somos nós. Venha ser ovelha de verdade desse pastor. Venha ser ovelha de verdade de Jesus. Se coloque diante dele como ovelha dele. Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Como diz um lindo louvor antigo, fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. A ovelha é isso. Senhor, fala. Fala que eu vou ouvir a tua voz, eu vou seguir e vou te obedecer. Como que eu posso dizer que Jesus é o meu pastor? Eu até ouço a sua voz, mas não obedeço e não sigo. Como pode? Ele diz mais aqui, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Viu aí? A ovelha, quando perto do seu pastor, ela mesmo se sente segura. Ela mesmo se sente segura. Porque ela sabe que o seu pastor está ali para lhe proteger, para lhe defender. E uma das coisas que prova o nosso distanciamento de Deus, que a gente está longe dele, é o medo, é a insegurança, é as dúvidas, é as incertezas. Isso aí são coisas que caracterizam o nosso afastamento do pastor. Porque quando nós, como ovelha, estamos perto do pastor, nós temos convicção de segurança. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Provérbios capítulo 1, a Bíblia fala: aquele que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Então você vê, pega aí, olha, vamos juntar essas palavras, né? O Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Provérbios 1, aquele que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Aquele que me der ouvidos. Lá em João 10, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu chamo elas pelo nome, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aquele que dá ouvido, aquele que dá ouvido é ovelha. Vai sempre seguir o seu pastor Jesus, nada lhe faltará e temor nenhum lhe sobrevirá. Temor nenhum. Minhas ovelhas me ouvem e me seguem, estão comigo, aonde eu vou elas estão comigo. O pastor está ali para proteger as ovelhas, ainda que as ovelhas estejam passando por lugares tenebrosos, perigosos, mas ela sabe, o meu pastor está comigo, ele me guarda, ele me livra, ele me protege. Aquele que me deu ouvidos, dê ouvidos à palavra de Deus. Aquele que me deu ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Ele diz ainda:
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Teu bordão e o teu cajado é o meu consolo. Ah, eu estou tranquilo perto do meu pastor. O bordão dele, o cajado dele serve para mim de consolo. Quando vem um lobo, meu pastor pega o bordão, o cajado dele e me protege e me livra das garras do lobo. Lá em João a Bíblia fala desse lobo. Lá em João a Bíblia fala tanto no sentido espiritual como no sentido... A gente pode entender assim João 10, ó, sentido espiritual, sentido físico, a gente pode entender sentido figurado, a gente pode entender de uma forma literal, literalmente falando. Tem todo tipo de lobo. Tem um lobo que é o diabo, tem um lobo que são pessoas, mas, como diz o ditado, lobo em pele de ovelha. Os ataques vêm de tudo que é lado. Não pensa você que o nosso inimigo é só o diabo, não. Tem pessoas que elas se inclinam para o mal, que elas são do mal, que elas são perversas, que o prazer dela está na maldade. São pessoas desprovidas do amor de Deus e então Satanás tem livre acesso à mente e ao coração delas. E o prazer delas é no mal. Elas vivem maquinando, projetando o mal. Isso tudo que eu estou lhe falando está na Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ver isso. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não se preocupe, não precisa você tacar na cara de ninguém as tuas vitórias. Porque em nome de Jesus, você se preocupe em ser ovelha. Você sendo ovelha, inevitavelmente as vitórias virão, porque as vitórias, a mesa preparada na presença dos adversários, é o prêmio de quem é ovelha, de quem ouve a voz do seu pastor. E você não vai precisar atacar na cara de ninguém, porque inevitavelmente todos o verão. Você não precisa debochar de ninguém, você não precisa desfazer de ninguém, você não precisa zombar de ninguém, porque as pessoas o verão. Verão que talvez um dia, talvez hoje, você tenha estado aflito, envergonhado, desesperado, mas daqui a pouco, por você ser uma pessoa fiel e se colocar diante do teu pastor como uma verdadeira ovelha dele, que cuida de... Jesus cuida de ovelha. E quando a gente se coloca na condição de ovelha, inevitavelmente, as vitórias vêm. A mesa vai estar preparada em o nome de Jesus. Não se preocupe com nada. Se preocupe somente em se colocar diante do teu pastor como ovelha. Ele diz ainda: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. A ovelha tem o maior prazer de estar na casa do Senhor. A ovelha tem prazer de ir na igreja, a ovelha tem prazer de congregar, a ovelha tem prazer de ir buscar, a ovelha tem prazer de pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a sua igreja. A ovelha não olha tempo ruim, a ovelha não olha tempo mal, a ovelha não olha... Tá chovendo? Ela pega um guarda-chuva, ela pega uma capa, ela pega uma sombrinha, ela dá um jeito, ela se prepara, ela se arruma, ela mora longe, ela dá o jeito dela, porque a ovelha tem um prazer de estar na casa do Senhor. Habitarei, habitar é morar na casa do Senhor para todo sempre. Muitas vezes você diz que é ovelha e coloca obstáculos para você ir na casa do Senhor. Mas às vezes você faz outras coisas, você tem outros tipos de atividade que você não coloca obstáculos para ir. Você coloca obstáculo para ir na casa do Senhor, mas não coloca obstáculo para jogar um futebol. Você coloca obstáculo para ir na casa do Senhor, mas não coloca obstáculo para ir numa festa. Você coloca obstáculo para ir na casa do Senhor, mas não coloca obstáculo para ir numa academia. Você coloca obstáculo para ir na casa do Senhor, mas não coloca um obstáculo para fazer uma viagem, para ir para um lazer, para ir para um parque, para ir para um churrasco. Você observa, as chuvas não impedem os grandes eventos que tem no mundo. Chuva não impede futebol, chuva não impede carnaval, chuva não impede baile funk, mas daí, às vezes, vem um crente dizendo que é ovelha do Senhor, não precisa nem chover, primeiro sinalzinho de chuva, já não pode mais ir na igreja. Então,
Uma característica da ovelha é ela ter o prazer de estar na casa do Senhor. Tá bom? Guarde essas palavras no seu coração. Vamos fazer uma breve oração no nome do Senhor Jesus? Deixa eu colocar aqui, que acabou. Aqui, ó. Vamos falar com o nosso Deus? Só um minutinho. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por este momento, essa meditação no Salmos 23. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa todos que meditar nesta palavra. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa nossos pecados. Eu sei que o Senhor está sempre pronto a fazer a parte do Senhor e a cumprir com a tua palavra e com as tuas promessas. Cabe a cada um de nós nos esforçarmos e procurarmos nos colocar diante do Senhor como ovelhas do Senhor. Ovelhas do Senhor. Que a nossa vida seja pelo Senhor salva, seja pelo Senhor abençoada. Cuida de nós como tuas ovelhas. Nos livre dos lobos, nos livre do mal e nos abençoe em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.